Olá, eu me chamo Alexandre Pessoa Dias, eu sou professor pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, engenheiro sanitarista, e o motivo da conversa hoje é sobre as águas, né? O caminho das águas. Eu atuo muito na área da questão do saneamento básico, do saneamento ambiental. Agora, é um item muito importante no dia a dia das comunidades, no dia a dia da vida das pessoas, das condições de vida e das condições de trabalho. E, nesse sentido, o tema da água, ele, de fato, se mostra cada vez mais como um tema muito interessante para ser discutido numa perspectiva não somente da saúde humana, mas da própria saúde ambiental, na promoção do que a gente chama de habitações saudáveis. Bom, inicialmente, é muito comum o comentário da água quando ocorrem as inundações, por exemplo, e, consequentemente, as doenças de veiculação hídrica decorrente das enchentes, que em muitos casos transportam também esgoto sanitário e uma série de poluição industrial que a gente verifica não somente nas cidades, mas também nas áreas rurais. Também a gente vê esse problema que é ambiental, mas também é um problema socioambiental. O debate da água, ela nos permite não somente discutir o aspecto da quantidade da água, como também na questão da qualidade dessa água. Um outro momento também importante em que esse tema é muito colocado é quando a gente passa por uma escassez, a falta d'água. E aí, obviamente, quem está numa situação dessa sofre na pele uma série de dificuldades no seu cotidiano de manter as condições da família para atender essa questão. Agora, a gente pode também abordar a questão da água num aspecto não somente da prevenção de doença, mas da promoção da saúde. O saneamento ambiental, ele também permite a geração de renda. O uso racional da água, um debate com as famílias sobre as diversas formas possíveis de se economizar a água e permitir um uso mais seguro dela, ela também é um elemento gerador de renda. Um exemplo muito claro disso é a questão do aproveitamento da água de chuva. O aproveitamento de água de chuva está cada vez mais sendo expandido no país. Eu acho que daqui a umas 2 gerações as pessoas no futuro vão pensar: por que a gente não aproveitou? Por que o pessoal do passado não aproveitava as águas de chuva? Óbvio que as águas que vêm da rede de abastecimento, que é fornecida pela concessionária de água, essa água, por lei, ela precisa ser potável. Então essa água ela já vem limpa e ela já tem inclusive cloro na sua composição para evitar a contaminação. Essa água ela chega potável e ela precisa se manter potável dentro da habitação. Por isso é que nesse momento a interação do agente comunitário de saúde com os moradores, esclarecendo como essa água precisa ser armazenada nas caixas d'água, da importância de você ter um filtro de água que promove uma maior segurança dessa água e dos cuidados necessários para o seu manejo, que a gente fala intradomiciliar, dentro da casa, são informações necessárias e fundamentais que podem melhorar significativamente a qualidade da saúde da população. O saneamento e a saúde, eles não se separam.
Eles estão juntos. E, na verdade, trabalhar com saneamento significa trabalhar na prevenção das doenças, o que melhora a condição de trabalho dos trabalhadores da saúde e a promoção da saúde. Nos componentes que eu falei rapidamente, tanto da caixa d'água quanto da importância da filtração, é necessário alguns cuidados. A caixa d'água em 6 meses, ela precisa ser limpa. Nós precisamos imaginar que dentro da caixa d'água só pode haver água e a boia. Então, essa caixa d'água, de 6 meses, ela precisa ser seca. É necessário fazer uma limpeza com pano ou uma bucha não áspera para remover a sujeira que, ao longo do tempo, vai se depositando no seu fundo. E depois de realizar a limpeza, é necessário fazer a desinfecção, em que é possível colocar água sanitária. Normalmente a proporção adotada para cada 1.000 litros de água de reservatório se coloca 1 litro de água sanitária para fazer a desinfecção. Então nós temos a limpeza, que é uma primeira etapa, e depois a desinfecção. Obviamente que essa água precisa ficar um tempo parada na caixa d'água e também nas tubulações, os registros fechados, as torneiras fechadas, porque aí promove a desinfecção de todas as instalações na casa das pessoas. Depois abre-se os registros, abre-se as torneiras e essa água, que foi uma água usada para limpeza, ela vai embora e não é utilizada, obviamente, para consumo. E aí depois o sistema volta normalmente, ou seja, é uma ação que ela não é feita constantemente, é de 6 em 6 meses, mas que o resultado para a saúde é de alto significado, porque nós sabemos que tem uma série de doenças que são transmitidas pela água, que a gente chama de doenças de veiculação hídrica. Então, o debate da água é um debate que mobiliza. É possível, em reuniões junto com a comunidade, nós conversarmos com a comunidade perguntando de onde vem a água que você bebe? Para onde vai essa água que você usa? Quais são os diversos caminhos das águas? Um outro componente importante, que de baixo custo, inclusive, é o hábito de se utilizar o filtro, a filtração dentro das habitações. Em outros países, até da América Latina, esse hábito não é muito comum, mas no Brasil já há uma tradição das famílias ter o seu filtro de barro. Ou seja, o elemento de filtro, e aí você tem vários preços e alternativas no mercado, ele é importante porque é uma barreira. Então, eventualmente, uma sujeira que veio nas instalações ou passou pela própria caixa d'água, na medida que você tem um elemento de filtração, ela promove uma maior proteção sanitária para a população. No debate do caminho das águas, é muito pedagógico e promove uma mobilização social importante, num contato com a comunidade, a gente desenvolver técnicas, por exemplo, como o mapa falante, na qual você, junto com os moradores, você representa o território, identifica as habitações, os principais pontos de referência e, conversando com as comunidades, pergunta para eles colocarem no seu mapa qual é o curso das águas, por onde passam os rios, os principais rios, se tem alguma lagoa, se não tem lagoa, como é que se dá o movimento de água na comunidade. Se você faz esse exercício, e quanto mais houver a participação da comunidade, e o agente comunitário aí se colocar mesmo como um educador, porque na verdade nós somos. Todo profissional da saúde, ele traz em si um compromisso de também ser um educador, no sentido de dar as informações de saúde necessário para a melhoria da qualidade de vida e a formação, promoção de habitações e de territórios saudáveis, né?
Esse mapa, que é um mapa artesanal, ele pode ser feito com uma folha de papel, com uma folha de papel de pão, ele pode ser feito numa areia, você representar a posição das casas, por onde o rio passa, a importância de se preservar os rios. Entendemos que em inundações, em muitos casos, os rios transbordam e as águas poluídas desse rio, nos fenômenos de enchente, aumentam os riscos de contaminação. Ou seja, a compreensão da relação dos rios, da relação com a habitação, do manejo da água na habitação e no manejo da água na comunidade, são elementos importantes para a educação permanente em saúde. E isso, de uma certa forma, estimula a participação das pessoas, da importância delas conhecerem a sua habitação. O próprio nome, habitação, já traz em si um nome de ação. E as pessoas sempre querem melhorar as suas habitações. Então, trazer elementos que consiga fazer esse tipo de interação facilita muito o trabalho do agente comunitário de saúde. Ele passa a ser reconhecido pela comunidade, não só de uma educação do que não se deve fazer, cuidado com isso, não pode contaminar, não pode jogar o resíduo, mas também de uma educação do sim, de uma educação do que você pode trazer de melhorias, não somente para a sua família, quanto para a sua comunidade. Então, a educação em saúde, ela tem um ramo importante que é da própria saúde ambiental. A gente percebe que as crianças são grandes aliados nesses processos, porque elas têm o interesse. Você comparando uma água poluída com uma água limpa, você representando isso em um mapa, mostrando como você pode fazer uma cloração nas áreas onde não tem o abastecimento com água clorada, você fazendo como se fosse uma pesquisa, um ensaio junto à população. Isso, na verdade, fortalece o seu conhecimento e fortalece o conhecimento comunitário, porque é um conhecimento a partir da vivência, a partir do dia a dia dos moradores. E o tema da água, meus amigos, sem dúvida nenhuma, é um tema que gera muita curiosidade, é um tema que envolve as pessoas, porque as pessoas podem viver sem muitas coisas, mas você não pode ficar um dia sem beber água. Então, esse elemento de centralidade, na verdade, permite com que os trabalhadores da saúde, que a estratégia da saúde da família, possa fazer uma conversa de transformação mesmo das condições de vida. Óbvio que cabe deixar claro qual é o papel do responsável pelo sistema de abastecimento. Até o hidrômetro, até o medidor, há uma responsabilidade que cabe às concessionárias. Então, uma falta d'água envolve a questão do direito à água, que é um direito à vida. Obviamente que isso varia muito de território para território, na medida que essa infraestrutura é oferecida nas diversas localidades. E isso ocorre de uma forma muito diferenciada no país. Agora, do hidrômetro para dentro, o gestor é o próprio morador. Então, esse conhecimento de melhoria da habitação, de melhoria domiciliar, permite uma interface maior, não somente com a água em si, porque isso vai suscitando, isso vai promovendo uma discussão sobre os resíduos. O tema da água envolve a questão da dengue, por exemplo. Como essa água é acumulada dentro da sua casa intradomiciliar ou no seu entorno peridomiciliar, traz uma série de benefícios relacionados com a qualidade da água, com a quantidade da água,
com controle de vetores e pragas, com a relação com os resíduos, com a relação com o saneamento, com diversos componentes do saneamento. Isso permite uma melhoria no sentido mais amplo e no fortalecimento da promoção da saúde, que são todos elementos que fazem parte das atribuições dos agentes comunitários da saúde e que, no meu ponto de vista, e o que as experiências de mobilização sobre esse tema têm trazido resultados muito interessantes na valorização profissional dos ACS, porque traz um elemento fundamental das condições de melhoria da saúde humana e da saúde ambiental também. E cada vez mais a gente percebe, frente à crise das águas, as mudanças climáticas, que é necessário esse enfoque para o empoderamento da comunidade. Então, eu digo para vocês que a educação em saúde ambiental, ela promove, sim, melhoria nas habitações, ela pode permitir a promoção da saúde, a geração de renda, a apropriação técnica, que os moradores possam compreender a importância da técnica e das suas melhorias e que possam exigir seus direitos e que possam, além das suas ações que cabe no campo da saúde, também no campo do direito, exigir saneamento. Isso é fundamental. Então, um assunto importante é a questão das ligações clandestinas. Você vê, o termo é colocado clandestino, mas normalmente essas ligações é muito fácil de se identificar, né? Quando as casas lançam indevidamente, casas, indústrias, os seus esgotos nos rios. A primeira questão que é importante é que as comunidades, os territórios precisam ter o seu sistema de abastecimento de água adequado, mas também o seu sistema de esgotamento sanitário, que precisa fazer a coleta devida de todas as residências para lançar para uma estação de tratamento. Eu costumo falar que é como se fosse o corpo humano. As artérias trazem as águas para as casas, é como se fosse a artéria. As veias que levam sangue venoso é como se fossem as redes de esgoto. O que é necessário é que existam redes públicas que possam levar isso para uma estação de tratamento. Se não existe a rede, é necessário ter uma fossa séptica para que possa receber esse esgoto e tratar e que possa ser encaminhado, por exemplo, a um sumidouro. A ligação clandestina, ela significa uma irregularidade porque a casa está lançando diretamente no rio. Esse problema, ele se agrava na medida que o rio sobe com as chuvas e que podem trazer uma série de contaminação. É necessário que haja infraestrutura, as redes. Essas redes, elas precisam ser operadas e limpas. Nós temos um problema comum no país, é que em muitos dos casos tem a rede de esgoto, mas a concessionária não faz a devida limpeza e desobstrução. E aí, com o tempo, essa rede entope e acaba havendo o retorno do esgoto para as ruas e até mesmo para as casas. Então, o problema da infraestrutura é um problema das concessionárias e é necessário para que as populações não lancem os seus esgotos nos rios, da mesma forma que os resíduos sólidos precisam ser encaminhados para as companhias de limpeza urbana para o seu recolhimento. Bom, entendendo a importância desse tema e a sua potência
como uma forma de diálogo, de aproximação dos agentes comunitários da saúde, que têm a sua ação territorializada, cotidiana e numa aproximação muito grande com as famílias, eu acho que sempre é importante, na medida do possível, fazer um convite aos moradores para conhecer os seus rios, para conhecer as diversas formas que a água se apresenta no seu território. É uma atividade que pode ser uma atividade lúdica, uma atividade prazerosa e uma atividade de educação em saúde ambiental. Esse movimento ele é importante, porque ele traz um significado e permite também para que os trabalhadores da saúde tenham uma maior compreensão do território, porque os moradores, eles também têm o seu conhecimento. O saber popular também traz uma riqueza muito grande, o que nos traz elementos fundamentais de diálogo e de empoderamento dessa comunidade. Então, o convite é um caminho pelo território, um convite a conhecer como as águas funcionam dentro da casa. A experiência mostra que tem resultados muito valorosos e que fortalece a ação da estratégia da saúde da família. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Falar sobre saneamento é falar sobre vida, é falar sobre saúde ambiental, e eu espero que eu possa ter contribuído em alguma medida para a reflexão e para que as ações da estratégia da saúde da família possa cada vez mais melhorar e promover as melhorias das comunidades, dos territórios e o aprimoramento e o melhoramento contínuo dos profissionais da saúde. Obrigado.